Olá pessoal, meu nome é André Lafayette, eu sou professor e coordenador de clínica médica do grupo Eu Médico Residente. Esse aqui é o nosso canal em que a gente discute algumas questões, a gente comenta sobre alguns temas relevantes para a prova de residência. Hoje o tema de clínica médica que a gente vai discutir, que a gente vai conversar, é insuficiência cardíaca. Então se você ao final gostar do vídeo, dá um like e segue o nosso canal que está bem legal. Primeira questão para a gente abrir a nossa discussão. Dê uma lida, pausem o vídeo, tentem responder que daqui a pouco a gente resolve junto, tá certo? É uma questão da ANRIGS, Rio Grande do Sul, 2018. Como a gente vai falar de insuficiência cardíaca, a primeira coisa que a gente precisa é definir o que vem a ser insuficiência cardíaca, que aqui na aula eu chamarei de IC. A definição é uma incapacidade de fornecer uma perfusão adequada aos órgãos do corpo, ou então consegue manter essa perfusão às custas de elevadas pressões de enchimento ventricular. E é justamente essa elevada pressão de enchimento ventricular que será responsável pelo aumento da pressão hidrostática veno-capilar e vai levar à principal sintomatologia do indivíduo com IC, que é a dispneia. Da mesma forma que a gente observa na cirrose hepática, qualquer agressão hepática, seja uma aguda de forma intensa ou então de longo prazo, uma agressão crônica, leva ao estágio final de cirrose. Na insuficiência cardíaca a gente observa a mesma coisa. Então, a insuficiência cardíaca, a IC, ela é a via final comum de qualquer agressão cardíaca. Qualquer agressão cardíaca, seja intensa o suficiente ou então contínua o suficiente, levará ao seu estágio final o indivíduo com insuficiência cardíaca. E como a gente faz o diagnóstico da IC? O diagnóstico da IC é essencialmente clínico, mas a gente precisa de alguns exames complementares, especialmente para a gente subclassificar a IC. Então, primeiro eu vou falar aqui da IC com fração de ejeção reduzida, que a gente vai chamar de IC-FE. O diagnóstico da IC-FE é simples. A gente tem um quadro clínico característico, uma síndrome clínica de insuficiência cardíaca, mas uma medição da função sistólica, especialmente através do ecocardiograma, mostrando uma fração de ejeção menor ou igual do que 40%. Então, simples assim. Quadro clínico compatível com IC, mas fração de ejeção menor ou igual a 40%, nós temos um diagnóstico de IC-FE, tá certo? E se o indivíduo não tem clínica de IC e por alguma razão faz o exame e mostra uma fração de ejeção reduzida, tá certo? Menor ou igual a 40%, ele também tem um IC-FE, mas tem um IC-FE no estágio que a gente chama de estágio B, porque ainda não tem manifestação clínica. Então, a medida da fração de ejeção é fundamental para o diagnóstico da IC-FE e é bem mais simples. Já no caso da IC-FEP, que é a IC de fração de ejeção preservada, o diagnóstico é um pouco mais complexo, é um pouco mais difícil. Então, a fração de ejeção que define a IC-FEP é quando ela é maior ou igual que 50%. Mas isso é o normal, a maioria das pessoas, tá certo? As pessoas normais, no caso, terão a fração de ejeção maior ou igual que 50%. Então, obviamente, isso não é suficiente para o diagnóstico de IC-FEP. Então, a gente precisa de quê? Síndrome clínica, IC é uma síndrome clínica, então a gente precisa de um quadro clínico compatível. E o quadro clínico da IC-FEP, ele costuma predominar a dispneia aos esforços, tá certo? Então essa é a queixa predominante. Muitas vezes o doente não tem dispneia em repouso, não tem edema, não tem outros sinais e sintomas de IC e apresenta-se apenas com dispneia aos esforços. Então esse é o grande sintoma que leva à investigação da IC-FEP. Não significa que o indivíduo não possa ter edema, não possa ter ascite, urgência jugular. Pode sim ter tudo isso, mas a dispneia aos esforços é o grande sintoma. Então a gente suspeita no indivíduo com dispneia aos esforços, fração de ejeção preservada, na ausência de doença valvular severa, porque se tiver uma doença valvular severa, provavelmente ela é a responsável pelo quadro clínico, e prestem atenção, a ausência de um outro diagnóstico alternativo. Então é muito comum aparecer assim na prova. Um quadro clínico compatível, fração de ejeção preservada, sem valvulopatia, e a questão, o enunciado diz pra gente que ele não tem outra doença. Diz, por exemplo, que tem uma espirometria normal, que tem uma radiografia de tórax normal, ou uma tomografia de tórax normal, tá certo? Então ela vai dar outros dados dizendo que o indivíduo descartou outras causas, outros diagnósticos alternativos. Então a gente fica ligado nisso. E como é que a gente faz o diagnóstico de IC-FEP? Mais recentemente foram validados 2 scores, tá certo? Para a gente chegar ao diagnóstico de IC-FEP. São esses 2 scores aí. Vocês precisam decorar? Não, gente, não precisa decorar, porque a chance disso cair em prova é muito difícil. É difícil para qualquer cardiologista decorar isso. Geralmente se consulta quando tem uma suspeita. Porém, o jeitão, tá certo? O quadro, o padrão da IC-FEP em prova vai ser da seguinte forma.
como ela é mais comum em idoso, em indivíduo hipertenso, diabético, do sexo masculino, em indivíduos obesos, portadores de fibrilação atrial e insuficiência renal crônica. Então, geralmente, o enunciado vai dar um combinado dessas alterações aqui, tá certo? Dessas dicas, e são justamente essas dicas aqui, associadas a essas, que vai fazer a gente chegar ao diagnóstico. E se vocês tiverem a curiosidade de olharem esses dois scores, vocês vão perceber que os itens desses scores estão aqui nesses dois quadros, tá certo? Eu trouxe esses dois quadros para vocês porque eles justamente representam os itens desses dois scores sem necessidade de decorá-los. Então, se a gente tem essas comorbidades aqui, associada a esses achados, ventrículo esquerdo espessado, ou seja, o indivíduo tem uma hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo, um aumento da espessura do ventrículo, tá certo? Um aumento do átrio esquerdo aumentado, pressão sistólica de artéria pulmonar aumentada, o ponto de corte geralmente se utiliza é maior do que 35 milímetros de mercúrio. Vai dizer que o ecocardiograma mostrou uma disfunção diastólica. Disfunção diastólica é igual a gastrite enantematosa na endoscopia. Um percentual alto da população normal vai ter. Então, ela per si não é suficiente para dar o diagnóstico de CFEP, certo, gente? O achado de disfunção diastólica é muito comum em indivíduos normais. Então, não se apeguem a isso para dizer que o indivíduo tem CFEP. Ele tem que ter outros dados clínicos, tá certo? E é muito comum BNP e o NT pró-BNP elevado, tá certo? Mas lembre-se do seguinte, o NT pró-BNP e o próprio BNP normal não exclui ICFEP, tá certo? É mais comum eles serem normais na ICFEP do que na ICFER. Por quê? Porque eles são liberados pelo estiramento do ventrículo. Então, o indivíduo às vezes tem uma hipertrofia concêntrica, o ventrículo não estira o suficiente. É mais comum os indivíduos serem obesos, os indivíduos obesos têm menores valores de BNP e NT para o BNP, então se vier normal e o quadro clínico for muito sugestivo de CFEP, pode sim fechar o diagnóstico mesmo com esses biomarcadores normais, então não é necessário ter BNP elevado para fechar o diagnóstico, embora isso seja comum. Em relação aos critérios de Framingham, os critérios de Framingham são critérios antigos para chegar ao diagnóstico de IC. As diretrizes mais recentes nem trazem mais esses critérios porque eles têm uma acurácia apenas moderada, mas de vez em quando aparecem em prova, então é importante a gente dar uma olhada. O diagnóstico seria dado pela presença de 2 critérios maiores ou então um menor mais 2 menores. Os critérios maiores são aqueles mais específicos para IC, por exemplo, edema agudo de pulmão, a dispneia paroxística noturna, estertores, turgência jugular, refluxo hepatojugular, PVC aumentada maior que 16, cardiomegalia no raio-x, B3 e uma perda de 4,5 kg após o tratamento com diurético. Os menores seriam edema maleolar, hepatomegalia, dispneia aos esforços, derrame pleural, uma capacidade vital menor do que 1/3 do previsto, tosse noturna e taquicardia. Então, na prática clínica, a gente praticamente não usa mais os critérios de Framingham, mas de vez em quando aparece em prova, então vale a pena a gente dar uma olhada. Ecocardiograma é exame de imagem preferencial, porque ele tem boa acurácia, é amplamente disponível e é facilmente realizado, não é nem um pouco invasivo para o paciente. Deve ser feito em todo paciente com suspeita de insuficiência cardíaca, ajuda a confirmar o diagnóstico e a subclassificar o paciente. Também deve ser realizado no acompanhamento após a otimização terapêutica. Então, otimizou a terapêutica, ela foi mantida por 3 a 6 meses, a gente repete o eco para ver se houve uma melhora de função. E no indivíduo que tem alguma mudança significativa no quadro clínico ao longo do acompanhamento, também está indicado o ecocardiograma. Após falar isso, vamos voltar aqui para responder aquela nossa questão da Henriques. Temos uma paciente, 62 anos, diabética e hipertensa, vem à consulta no ambulatório de medicina interna encaminhada da UBS por apresentar cansaço. Ela não traz exames. Na anamnese tem queixa de fôlego curto, dispneia, e dispneia paroxística noturna. Então, dispneia aos esforços é o grande sintoma da IC. E se tem dispneia paroxística noturna, tem DPN, lembra um critério maior de Framingham, significa então DPN, ortopneia, são dados bem mais sugestivos de IC do que a dispneia aos esforços. Então, se tem dispneia aos esforços mais DPN e ortopneia, aumenta muito a chance de ser IC. O exame físico apresenta refluxo hepatojugular e edema de membros inferiores. Se a gente fosse utilizar os critérios de Framingham, já fecharia o diagnóstico, não é verdade? Qual o exame indispensável para a avaliação dessa paciente? Então, suspeita de insuficiência cardíaca, gente, o grande exame é o quê?
ecocardiograma, tá certo? Angiotomografia de tórax, só se a gente fosse procurar por doença vascular, não é o caso, por TEP, doença arterial coronariana, teste ergométrico também não, só se pensasse em angina, assim como cintilografia miocárdica. Letra A e letra B. Precisa ser transesofágico o ecocardiograma? Não precisa, gente. O ecotranstorácico ele é muito mais disponível, mais fácil de realizar, mais gente sabe fazer e ele é mais do que suficiente para o diagnóstico de IC. Por isso que a resposta dessa questão é letra B de bola, o ecocardiograma transtorácico mesmo é suficiente. E vamos falar aqui um pouquinho agora sobre BNP, NT e ProBNP. Vocês não podem ir para a prova sem saber a respeito desses biomarcadores, que isso cai muito em prova em questão de insuficiência cardíaca. Então, eles são biomarcadores, gente, que eles são liberados pelos ventrículos quando ocorre um estiramento desses ventrículos. Então, qualquer situação clínica que faça os ventrículos se estirarem, se dilatarem, eles virão secretar BNT e NT ProBNP, tá certo? Ele tem valor diagnóstico em qualquer forma de insuficiência cardíaca, tá certo? E ele não, preste atenção, não diferencia entre os tipos de IC. Eles não são específicos para IC-FE, para IC-FEP ou qualquer outro tipo de IC, de baixo, de alto débito, insuficiência cardíaca de câmaras direita ou de câmaras esquerda, não serve para esse diagnóstico diferencial. Aumenta em qualquer tipo de IC. É útil no diagnóstico diferencial de dispneia. O indivíduo chega com dispneia, você não sabe a etiologia, especialmente no cenário de emergência, no indivíduo com dispneia que chega na emergência para a gente fazer o diagnóstico. Tem boa sensibilidade, mas tem baixa especificidade. O que eu quero dizer com isso? Várias coisas podem aumentar o BNP. Então, ele isoladamente elevado não confirma insuficiência cardíaca. Tem que ter um contexto clínico, laboratorial, muitas vezes de exame complementar associado. Tem importante valor prognóstico. Então, tem valor diagnóstico e tem valor prognóstico. Serve para a gente estimar a gravidade daquela insuficiência cardíaca, estimar o prognóstico daquele paciente. E não deve ser utilizada isoladamente para afastar ou confirmar a insuficiência cardíaca. Então, BNP de forma isolada não é patognomônico de ser quando alto e nem quando baixo afasta completamente. Então, ele isoladamente a gente não deve utilizar para diagnóstico de insuficiência cardíaca, tá certo? Fique isso bem claro. O BNP também ainda não está autorizado, não tem evidência para isso, para ser utilizado como alvo terapêutico. Então, vou tratar o paciente objetivando uma queda do BNP, a gente não tem evidência para isso, para guiar o tratamento com base no BNP. Então, não está recomendado isso ainda, a menos que apareça algum estudo mostrando benefício dessa conduta. Então, vamos treinar aqui com mais uma questão da ANHIGS Rio Grande do Sul. O peptídeo natriurético tipo B, o nosso BNP, é um biomarcador utilizado em conjunto com a anamnese. Preste atenção aqui, vamos aprender com a questão. Em conjunto com a anamnese e exame físico, como já falei, no diagnóstico de insuficiência cardíaca. Em relação ao BNP, analise as assertivas abaixo. É um hormônio secretado pelos ventrículos em resposta ao aumento de volume e estiramento das paredes. Opa, perfeito, já comentamos sobre isso. 2. Sua dosagem não é útil para definir a gravidade da doença em caso de insuficiência cardíaca crônica. Não, gente, eu falei o quê? É útil para diagnóstico e para prognóstico. Então, é útil sim. Afirmativa 2 está falsa. E 3. Seus níveis podem estar aumentados em insuficiência cardíaca de qualquer etiologia, qualquer tipo de insuficiência cardíaca, direita, esquerda, alto, baixo débito, fração de ejeção preservada ou reduzida e qualquer que seja a etiologia. Então, a afirmativa 3 está verdadeira. Quais são as únicas corretas? 1 e 3. Resposta aqui pra gente, letra C de casa. Seguindo. Questão agora da UFPB 2020. Deem aquele pause no vídeo, tentem responder, que a gente vai falar agora sobre tratamento da insuficiência cardíaca, que é a parte mais importante, que mais cai em prova. Então vamos lá. Falar inicialmente sobre o tratamento da IC de fração de ejeção reduzida. A gente tem drogas que aliviam sintomas e não mudam mortalidade, então essas drogas aqui não interferem em mortalidade, tá certo? Já gravem isso, são para aliviar sintomas. E a gente tem as drogas que mudam mortalidade, que mudam desfecho. Então, diuréticos, principalmente os diuréticos de alça, furosemida, a gente vai usar se o indivíduo tiver sintomas, de congestão pulmonar ou sistêmica. Digitálicos, são drogas inotrópicas positivos, vão aumentar a contratilidade miocárdica, tem para uso venoso e uso oral, no uso crônico será o uso oral, estão indicados em indivíduos sintomáticos. A despeito de uma terapia otimizada, se o indivíduo persiste com sintomas, ou seja, persiste em pelo menos classe funcional 2, a gente pode lançar mão dos digitálicos.
A ivabradina é uma droga mais nova, ela inibe a corrente IF, tá certo? No nó sinusal, tá certo? Preste atenção, essa informação é importante. O que é que ela faz? Ela baixa a frequência cardíaca. Ela melhora sintomas, não muda a mortalidade geral, mortalidade por todas as causas. Se ela age no nó sinusal, baixando a frequência cardíaca, a gente só vai poder usar em indivíduos com ritmo sinusal. Então, a questão de prova, às vezes, vai dizer que o indivíduo tem uma fibrilação atrial, um flutter, e pergunta se pode fazer ivabradina. Não pode, não adianta, porque no flutter e na fibrilação atrial, quem comanda o ritmo cardíaco não é o nó sinusal, então não adianta utilizar. A gente vai usar no indivíduo que persiste sintomático, tá certo? Apesar de terapia otimizada, e que esteja em ritmo sinusal, a fração de ejeção reduzida, nesse caso, é menor ou igual a 35% e que tem uma frequência cardíaca maior do que 70 batimentos por minuto. Então, isso são condições para o uso da ivabradina. Além disso, gente, uma coisa que de vez em quando cai em prova é programa de exercício físico. Está indicado, especialmente exercício físico aeróbico, para a classe funcional 2 e 3, no indivíduo que está assintomático ou está muito sintomático, no caso classe funcional 1 ou 4 não está indicado, melhora a qualidade de vida, diminui a reinternação, melhora a performance do indivíduo, a capacidade funcional melhora, então isso é muito bom, porém não altera a mortalidade. Então, se falar que exercício físico é bom na insuficiência cardíaca, é bom, mas altera a mortalidade, não altera, tá certo? Vamos adiante. Agora a parte mais importante, que é o que mais cai. Drogas modificadoras de desfecho na ICFE. Modificadores de desfecho, entendam, diminuem mortalidade. A gente tem o IECA e o BRA, ou seja, inibidor da enzima de conversão da angiotensina, bloqueador do receptor de angiotensina 2. A gente tem os beta-bloqueadores, prestem atenção aqui, vou colocar um asterístico, porque IECA e BRA é efeito de classe, ou seja, qualquer droga da classe é útil. No caso de beta-bloqueador, não tem efeito de classe, tá certo? Não são todos os beta-bloqueadores que diminuem a mortalidade, a gente comenta sobre isso. Antagonista de aldosterona, combinação de hidralazina mais nitrato e mais recentemente a gente tem a combinação do sacubitril com valsartana e os antidiabéticos orais inibidores de SGLT2 que já estão autorizados para uso na ICFE. Falar de cada um deles, IECA está indicado para todos os casos de ICFE. Então, identificou a fração de ejeção menor ou igual a 40%, independente de sintomas, está indicado IECA. Tem efeito de classe, qualquer um da classe é legal. Melhora precoce dos sintomas. Então, começou aí o início, já há um remodelamento, já há uma melhora hemodinâmica, já melhora sintoma. E deve-se evitar o uso associado ao BRA, tá certo? Ou IECA ou BRA, não os dois juntos. Contraindicações, hipercalemia, potássio acima de 5,5, estenose bilateral da artéria renal ou unilateral em rim único, história de angioedema com uso de IECA e gestantes e lactantes. Gestantes e lactantes não podem usar nenhum inibidor do sistema renina-angiotensina-aldosterona, gravem isso. Qualquer inibidor do sistema renina-angiotensina-aldosterona estará contraindicado na gestante ou na lactante. Efeito colateral mais comum, até 20% dos indivíduos apresentam tosse, costuma ser uma tosse seca, persistente e irritativa. Então, é muito comum aparecer isso em prova, porque é um grande sintoma, é muito frequente e isso é muito comum na prática clínica. As provas adoram perguntar a respeito desse efeito colateral do IECA, tá certo? Em relação ao BRA, eles são usados como alternativa ao IECA, então eles podem fazer um BRA ou IECA, também tem efeito de classe e não causa tosse. Então, a grande razão na prática clínica para a gente trocar o IECA por um BRA é justamente a ocorrência de tosse quando do uso do IECA. Em relação às contraindicações, são as mesmas do IECA, tá certo? As mesmas. Inibidor do sistema renina-angiotensina-aldosterona não pode usar na gestação e na lactação. Só um adendo em relação a angioedema. Alguns autores colocam que o risco de angioedema é baixo e autorizam o uso do BRA no indivíduo que tem angioedema por IECA. Então, já caiu isso em prova, o indivíduo tem angioedema por IECA, pode usar BRA, alguns autores consideram que pode usar, e a prova já explorou isso em banca de residência, dizendo que poderia usar, então fiquem atentos a isso. Beta-bloqueador. A gente vai usar em todos os casos de ICFE também, ou seja, fração de ejeção menor ou igual a 40%, especialmente se a etiologia for isquêmica, está indicado o beta-bloqueador. Ao contrário do IECA, que já começa a ter um efeito no início do uso, o efeito pleno do beta-bloqueador ele é mais tardio, ele não é de imediato, tá certo? Só após 3 a 6 meses. Então não adianta ter pressa, porque no início a gente pode até ter uma piora da IC, porque ela piora a contratilidade miocárdica. Então a gente não deve iniciar em paciente descompensado com diurético venoso. Compensa o doente, está com medicação só por via oral, começa o beta-bloqueador.
porque o efeito dele vai ser no remodelamento cardíaco, diminuindo a ação simpática no coração, tá certo? Inicialmente ele piora por inibir a contratilidade, mas a longo prazo ele melhora o remodelamento. E aqui, preste atenção, isso é muito importante, não tem efeito de classe. Então, atenolol, propranolol, pode usar na ICFR? Não pode, só esses três aqui, ó. Carvedilol, metoprolol e bisoprolol, só esses três a gente tem comprovação de melhora de mortalidade na ICFR, certo? Contraindicações, bradiarritmia grave, ou seja, bloqueio atrioventricular de segundo grau, BAVT, que é o de terceiro grau, asma e DPOC é uma contraindicação relativa, dependendo da gravidade da DPOC, se o indivíduo está com um broncoespasmo vigente ou não. Vamos lá. Outra droga, a gente pulei algumas drogas, tá certo? A gente pulou, por exemplo, a espironolactona, a gente pulou hidralazina mais nitrato, tá certo? A gente vai comentar nas questões, porque eu trouxe aqui especialmente umas drogas mais novas que surgiram e por isso tem aparecido mais em prova. Uma delas é uma combinação de drogas, na verdade, o inibidor da neprilisina mais um BAR. Neprilisina é uma enzima que degrada o BNP. Então, se a gente inibe a neprilisina, a gente vai ter um aumento do BNP e ele tem efeito benéfico, ele tem efeito natriurético, aumenta a excreção de sódio na urina, tem efeito vasodilatador e melhora o remodelamento cardíaco. Então, essa medicação mostrou diminuir desfecho, mortalidade na insuficiência cardíaca, inclusive quando comparado com IECA. Inicialmente, preste atenção, ela estava autorizada para uso em substituição ao IECA. Se o indivíduo está com IECA ou BRA, e mesmo assim mantém-se em pelo menos classe funcional 2, classe funcional 2, 3 ou 4, estava autorizado trocar para essa combinação. Mas atualizações mais recentes, como a atualização da Sociedade Americana de Cardiologia, já agora de 2021, já autoriza o início de novo, ou seja, o indivíduo está virgem de IECA ou BRA, o indivíduo internou, por exemplo, um IC descompensado, nunca usou IECA ou BRA, já pode iniciar a combinação de sacubitril mais valsartana. Então, o uso, hoje em dia, não é mais só para substituição ao IECA ou BRA. O indivíduo que nunca usou IECA ou BRA já pode sim usar o sacubitril valsartana e, preste atenção, alguns autores já recomendam ele em lugar do IECA ou BRA, já colocam como primeira opção, como droga inibidora do sistema renina-angiotensina, a combinação sacubitril-valsartana, tá certo? Em detrimento do IECA ou BRA. E preste atenção, tratamento combinado com IECA é contraindicado, não pode. Se o indivíduo fazia uso de IECA e vai trocar para essa combinação, ele suspende o IECA por 36 horas antes de fazer o sacubitril/valsartana. Esse tempo já caiu em prova, então não são 24, não são 48 horas, são 36 horas. Em relação a contraindicações, a gente vai contraindicar em indivíduos, por exemplo, com hipercalemia, com a taxa de filtração glomerular menor do que 30, história de angioedema, pressão arterial sistólica baixa, menor do que 100, e gestação e lactação também. Não são drogas que bloqueiam o sistema renina-angiotensina aldosterona, ó, tem valsartana, é um BRA, então não pode usar na gestante nem na lactante. Em relação aos inibidores de SGLT2, vocês podem estranhar o que é que drogas hipoglicemiantes estão fazendo na aula de insuficiência cardíaca. Seguinte, essas drogas foram testadas em indivíduos de alto risco cardiovascular e diabetes com o objetivo de mostrar segurança cardiovascular. No entanto, elas acabaram mostrando mais do que isso, elas mostraram desfechos benéficos, redução de desfecho cardiovascular e o principal desfecho que ela reduziu foi a insuficiência cardíaca. Então aí os estudiosos passaram a estudar o uso dessas substâncias especificamente na IC com fracionação reduzida. E a gente tem dois estudos, o DAPA-HF com a dapaglifosina e o IMPRO-Reduced com a empaglifosina. Ambos testaram indivíduos com CFE, classe funcional 2 a 4, em tratamento clínico otimizado com ou sem diabetes, então não precisa ser diabético. E essas drogas mostraram redução de sintomas, internação e reduzir mortalidade. Então já estão sim liberadas e autorizadas para o uso na ICFR. Cuidado, causam infecções geniturinárias mais frequentes, tem risco de amputação e risco de cetoacidose, então não pode usar indivíduos que têm história de ITU de repetição, que tem pé diabético, tá certo? Que tem artropatia de Charcot, que tem úlcera em pé diabético, indivíduo que tem história de amputação prévia, diabetes mellitus tipo 1, ou indivíduo com história de cetoacidose prévia, então não pode usar. Contraindicação, se o indivíduo tiver hipotensão sintomática, tiver uma pressão sistólica muito baixa e uma taxa de filtração glomerular menor do que 20 a 30. Para a empaglifosina, de 20, e para a dapaglifosina, de 30. São esses os pontos de corte da taxa de filtração glomerular. Trouxe esse fluxograma resumindo o tratamento da ICFE, o tratamento medicamentoso. Então,
Paciente tem um IC de fração de ejeção reduzida, independente da classe funcional, está indicado o beta-bloqueador e um inibidor do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que aí pode ser IECA, BRA ou combinação sacubitril-valsartana, alguns autores optando por essa combinação. Então, qualquer um desses pode utilizar. Se a despeito dessas duas drogas ele persiste em classe funcional 2 a 4, a gente pode usar o antagonista da aldosterona, espironolactona ou eplerenone. Se mesmo assim persiste sintomático, classe funcional 2 a 4, a gente pode utilizar, se classe funcional 3 ou 4, em indivíduos autodeclarados negros ou afrodescendentes, a combinação de hidranazina mais nitrato. Se classe funcional 2 a 4, a gente pode lançar mão do inibidor de SGLT2, mesmo sem o indivíduo ser diabético. Aqui, esqueça, não estou falando de diabetes, estou falando de IC-FER, tá certo? E se o indivíduo tiver em ritmo sinusal, tá certo? Tiver sintomático, pelo menos classe funcional 2, já disse que era IC-FER, a gente pode lançar mão da ivabradina, desde também de que a frequência cardíaca esteja de pelo menos 70. Então, esse é o fluxograma que a gente responde a maioria das questões de IC-FER em prova de residência. Então, vamos lá, voltar para aquela nossa questão da UFPB 2020. Em relação à insuficiência cardíaca, que é a alternativa correta? A espironolactona é uma droga que altera a sobrevida na IC, portanto, está indicada sempre que a fração de ejeção cardíaca for menor do que 50%. Não, gente, a espironolactona está indicada uma fração de ejeção reduzida, ou seja, menor ou igual do que 40%. Na verdade, os estudos foram com fração de ejeção menor ou igual do que 35%. Mas se cair 40% na prova, a gente não vai brigar, a gente vai marcar correto. Então, letra A está falsa. B. A digoxina está bem indicada na IC, sendo capaz de reduzir hospitalizações, ok. E melhorar a sobrevida? Não, não melhora a sobrevida, não diminui mortalidade. Só sintomática. C. A combinação de um diurético e de um inibidor da enzima conversora de angiotensina, tá certo? O IECA, deve ser o tratamento inicial na maioria dos pacientes sintomáticos com IC de fração de ejeção reduzida, com adição precoce de um beta-bloqueador. Perfeito, está completamente certo. Hoje em dia, já se sabe que pode começar tanto com IECA quanto com o beta-bloqueador. Em indivíduos que estejam muito bem, estejam compensados, nem tem um sinal de congestão, já pode começar até os dois juntos, tá certo? Mas como os estudos iniciais foram com IECA e depois o beta-bloqueador que chegou, muitos autores preferem começar o IECA para depois começar o beta-bloqueador. D. Combinação de sacubitril com valsartana é uma das novas opções terapêuticas iniciais para substituir os inibidores de IECA, beta-bloqueadores e espironolactona na IC. Não, pelo amor de Deus, ele não é tão bom assim para substituir tudo, né? Ele pode substituir os inibidores de IECA e o BRA, mas não substitui beta-bloqueador nem espironolactona. Falso. Tanto a ivabradina quanto o bisoprolol são medicamentos de primeira escolha para o tratamento da IC? Não, né, gente? Ivabradina não modifica desfecho, não modifica mortalidade, portanto, não é primeira escolha. Bisoprolol é sim, porque é um daqueles 3 beta-bloqueador que diminui desfecho. Resposta, letra C de casa. Questão agora da CSPE 2019 R3 de Clínica Médica. Dê o pause, tentem resolver essa questão que a gente vai falar um pouco agora sobre a IC de fração de ejeção preservada ou a IC-FEP. Agora vai ser muito mais rápido, gente, muito mais rápido que a IC-FE por um simples motivo. Nenhum tratamento específico demonstrou de forma consistente prolongar a sobrevida ou diminuir mortalidade nos indivíduos com IC-FEP. Então, não tem tanto que falar da IC-FEP em termos de tratamento, porque não tem droga que comprovadamente reduz mortalidade. Então, o que é que a gente faz? A gente vai controlar comorbidades e vai tratar sintoma. Se o indivíduo tem sintomas de congestão, seja pulmonar ou sistêmica, diurético, especialmente diurético de alça. Se o indivíduo tem fibrilação atrial, a gente trata a fibrilação atrial, ou controla a frequência, deixando o ritmo em FA, ou controla o ritmo, levando o indivíduo a ritmo sinusal. Se o indivíduo for hipertenso, a gente trata a hipertensão de forma adequada e agressiva. E se o indivíduo tiver isquemia miocárdica, a gente trata a isquemia, seja de forma conservadora, só com medicação, seja de forma invasiva, com revascularização por hemodinâmica ou revascularização cirúrgica. Então, era isso que a gente ia falar sobre IC-FEP. Não tem muita coisa mesmo. Trouxe esse quadro agora para a gente diferenciar. Ora, eu falei até aqui na aula sobre IC-FER e IC-FEP. Por que eu estou trazendo um quadro falando de IC sistólica e IC diastólica? Esses termos não são mais recomendados. As diretrizes mais recentes não recomendam o uso desses termos, tá certo? Porque eles são diferentes de IC-FER e de IC-FEP. Porém, nas provas de residência isso aparece ainda muito. Então,
Na prova, falou em IC sistólica, a nossa interpretação é de IC-FER, de IC fração de ejeção reduzida. Falou em IC diastólica, a interpretação é de IC com fração de ejeção preservada. Então, as provas ainda utilizam essa terminologia, por isso que eu trouxe esse quadro dessa forma para vocês. Em relação à prevalência, hoje em dia acredita-se, com pequenas variações entre algumas séries e outras, que 50% deve-se à IC sistólica, 50% à diastólica. A principal etiologia acaba sendo as mesmas, hipertensão e doença arterial coronária para ambas, porém, algumas provas já perguntaram qual a causa mais frequente de IC no Brasil, e a resposta que a banca pediu foi DAC, foi etiologia isquêmica. Então, a etiologia isquêmica ainda é a principal causa de IC no nosso país. O quadro clínico é muito semelhante, com algumas pequenas diferenças. Por exemplo, na IC sistólica a gente espera uma B3, uma terceira bulha, enquanto na diastólica uma B4, porque é um ventrículo mais duro, um ventrículo mais hipertrófico, enquanto na IC sistólica é um ventrículo mais dilatado. Raio-x de tórax, a área cardíaca é aumentada na IC sistólica, por quê? Porque a hipertrofia ventricular esquerda é excêntrica, ou seja, há hipertrofia e há dilatação de cavidade, enquanto na IC diastólica a área cardíaca costuma ser normal, porque a hipertrofia é concêntrica. Há um aumento da espessura do miocárdio sem dilatação de cavidade. NT, ProBNP e BNP elevado nos dois, não ajuda a diferenciar. O eco é o grande diferencial. Fração de ejeção menor ou igual a 40% e o VE costuma estar dilatado. Na IC diastólica, fração de ejeção tem que estar maior ou igual a 50%, o VE costuma estar espessado, costuma haver hipertrofia, costuma haver disfunção diastólica, aumento do diátrio esquerdo e aumento da pressão sistólica de artéria pulmonar. Tratamento da IC sistólica tem tratamento que modifica a mortalidade, enquanto na IC diastólica o tratamento não modifica mortalidade, certo? Vamos lá resolver aquela questão da CSPE 2019 R3 de clínica, que é a alternativa, correta. Letra A. Os programas de exercício para as classes funcionais 2 e 3 promovem aumento de capacidade funcional com benefício na qualidade de vida sem modificar mortalidade. Opa, já achamos a resposta, alternativa A. Vamos adiante. B. Os benefícios esperados dos beta-bloqueadores são percebidos desde o início do tratamento. Opa, eu disse que a média e longo prazo, a partir de 3 a 6 meses, alguns pacientes só após 12 meses, então não é desde o início. Falso. C. O sacubitril valsartano é recomendado associado ao IECA. Opa, falso. Ele não pode, é contraindicado o uso associado ao IECA. Falso. D. A ivabradina nos pacientes que persistem com frequência cardíaca maior ou igual a 70 diminui a hospitalização por descompensações, legal. Principalmente na presença de fibrilação atrial, não pode usar na fibrilação atrial, porque inibe a corrente IF no nó sinusal. Então o ritmo tem que ser sinusal, é obrigatório. E. Os antagonistas dos receptores mineralocorticoides são uma classe de medicamento com benefício evidente nos pacientes com fração de ejeção preservada. Gente, falou em fração de ejeção preservada, não tem nenhuma droga com comprovado benefício em redução de mortalidade. Então a gente já corta, independente de que droga seja essa. Então, resposta aqui pra gente, letra A. Certo? Vamos lá, mais uma questão agora do SUS 2021, acesso direto. Tentem responder, enunciado grande, tem figura. E a gente vai comentar agora um pouco sobre a IC aguda ou IC descompensada. Daqui a pouco a gente retorna para essa questão. Então, vamos falar um pouco agora da IC aguda, também chamada de IC descompensada, tá certo? A IC aguda ou IC descompensada, a primeira coisa que a gente tem que fazer é traçar o perfil hemodinâmico do paciente. Então, a gente vai observar sinais de congestão e sinais de hipoperfusão. Sinais de congestão pulmonar, ortopneia, DPN, galope, ou seja, terceira bulha, edema periférico, turgência, refluxo hepatojugular, hepatomegalia, ascite. Sinais de hipoperfusão, de má perfusão sistêmica, extremidades frias, perfusão reduzida, confusão mental, pulso fino, lactato elevado, redução da diurese, ou seja, oligúria e a própria hipotensão. Se o indivíduo nem tem congestão e nem tem hipoperfusão, a gente diz que é o perfil A, ele está quente e seco, e é um indivíduo compensado, a gente não vai fazer nada, só ajustar eventuais medicações que não estejam adequadamente prescritas, tá certo? Então, esse indivíduo a gente não trata como descompensado. Tipo B é o indivíduo quente e úmido, ou seja, ele tem sinais de congestão, mas não tem sinais de hipoperfusão. Então, essa é a maioria dos pacientes com IC descompensado. Se eu tiver que chutar na prática e na prova, eu chuto
que perfil B, porque esse é o mais comum. Se ele está quente e úmido, ou seja, está congesto e bem perfundido, qual o tratamento? Aliviar a congestão com diurético. E se ele está bem perfundido, eu vou dar vasodilatador para diminuir pós-carga e pré-carga e melhorar o trabalho do coração, melhorar a performance cardíaca. O indivíduo perfil L é frio, ou seja, mal perfundido, e seco, ou seja, ele não está congesto. Que indivíduo é esse? É um indivíduo hipovolêmico, desidratado. Geralmente é aquele indivíduo idoso com IC que a gente passa na mão do diurético. E às vezes o indivíduo não tem acesso à água adequada e a gente passa na mão do diurético, estimula demais a diurese e ele fica seco. Qual o tratamento para esse indivíduo? O indivíduo que está seco, desidratado, a gente repõe o volume, certo? Então, simples assim. E agora a gente vai para o perfil mais grave, aquele que a gente nunca vê nem de longe. É o perfil C, é o indivíduo que está congesto, está mal perfundido, é o frio e úmido. Se ele está frio e úmido, o que é que a gente faz? Ele está congesto, dá diurético da mesma forma para aliviar a congestão, mas se ele está mal perfundido, a gente vai precisar ajudar o coração a bombear melhor o sangue e melhorar a perfusão. Então a gente vai administrar inotrópico. O de escolha é a dobutamina. Inotrópico, nesse caso, tem que ser venoso, certo? E para ambos os indivíduos do perfil B e C que estão congestos, a gente pode fazer VNI, ventilação não invasiva, melhora sintoma, alivia a congestão, diminui o risco de intubação e alguns estudos mostram até diminuição de mortalidade. Então, perfil B e C também está indicada a ventilação não invasiva, a famosa VNI. E em relação ao manejo do beta-bloqueador na IC aguda, na IC descompensada, a gente mantém ou suspende. A recomendação é manter sempre que possível. Alguns estudos mostram que os indivíduos que suspendem evoluem pior. Então, a recomendação é manter sempre que possível. Se houver sinais de baixo débito, a gente pode considerar reduzir 50% da dose e a gente vai suspender em casos mais extremos de instabilidade hemodinâmica ou então alguma bradiarritmia severa. Então, a regra é tentar manter sempre que possível o beta-bloqueador de uso habitual. Mas preste atenção. Estou falando do indivíduo que já vinha usando o beta-bloqueador, gente. Não é para iniciar. Se o indivíduo internou com IC descompensada e é virgem de beta-bloqueador, não fazia uso, de forma alguma a gente vai iniciar enquanto ele estiver descompensado. Espere ele compensar. Estou me referindo àquele que já vinha em uso crônico de beta-bloqueador e descompensa da IC, certo? Esse é que a gente vai tentar manter o beta-bloqueador. Então vamos lá, voltar àquela nossa questão do SUS 2021, acesso direto. Paciente masculino, 69 anos, em tratamento irregular para insuficiência cardíaca. Essa é a principal causa de descompensação da IC, a má aderência terapêutica, que pode atingir mais de 50% dos indivíduos portadores. E hipertensão. Procura emergência com dispneia e edema de membros inferiores e que vem progredindo há uma semana. Ao ser atendido, encontrados com frequência respiratória de 30, ou seja, ataque apneico, frequência cardíaca normal de 90 e uma pressão bem elevada, tá certo? Estava orientado, mas verbalizava com dificuldade, provavelmente a fala entrecortada pela dispneia. Observava-se turgência jugular a 45 graus e edema de membros inferiores 4 cruzes em 4. Ausculta pulmonar com crepitações ou estertores em 2/3 inferiores de tórax bilateralmente. Ausculta cardíaca com ritmo regular em 2 tempos, com sopro sistólico no foco mitral, provavelmente uma insuficiência mitral, que é muito comum em indivíduos com IC. O coração dilata e aí as válvulas ficam incompetentes, muitas vezes por um mecanismo funcional e não por doença da própria válvula. Pulsos palpáveis e simétricos, negava dor precordial, eletrocardiograma mostrava ritmo sinusal, sem sinais de isquemia, laboratório mostrava função renal normal, e não evidenciavam sinais de injúria miocárdica. Saturação de 89% em ambiente, hipoxemia, radiografia de tórax demonstrada abaixo. Então ele fez questão de dizer que o indivíduo tem desconforto respiratório e está úmido, está congesto, ou seja, tem edema de membros inferiores, o indivíduo tem turgência jugular, tá certo? Tem crepitações, tem estertores na ausculta e o indivíduo está mal ou bem perfundido. Veja, tem pressão alta, tá certo? Então não está hipotenso. O indivíduo, ele diz também, tem pulsos palpáveis e simétricos. O indivíduo estava orientado, não tem confusão mental, tá certo? E tem função renal normal. Então, ele está dizendo que o indivíduo está em que perfil? No perfil mais comum, que é o perfil B. Ele está bem perfundido e congesto, ou seja, ele está quente e úmido. O raio-x só corrobora. Se a gente observar o raio-x aqui, a gente vai ver o quê? A gente vai ver aquele achado em asa de borboleta, tá certo? Que alguns dizem que lembram a asa de borboleta, que reflete o quê? Que reflete congestão pulmonar, tá certo? Então a gente tem um raio-x de congestão pulmonar, tem esse infiltrado bilateral em asa de borboleta, corroborando o achado de perfil hemodinâmico B. Perfil hemodinâmico B a gente já viu o que é que faz. Congestão a gente dá diurético,
a gente vai dar vasodilatador, pode ser vasodilatador oral ou venoso, e se o indivíduo tem congestão, a gente faz ventilação não invasiva VNI. Então vamos lá, letra A. Nitratos, diuréticos e beta-bloqueadores, beta-bloqueador não deve ser iniciado no indivíduo descompensado. B, dobutamina a gente já corta, porque dobutamina a gente faz no perfil C, no perfil má perfundido, ele está bem perfundido. C, vasodilatadores, legal, pode ser tridil, que é a nitroglicerina, venosa. Diurético, para aliviar a congestão, e ventilação não invasiva com pressão positiva. Opa, correto, é exatamente isso que a gente vai fazer. E D, ventilação não invasiva com pressão positiva, legal. A amiodarona não tem nenhum sentido, né? Está em ritmo sinusal. Beta-bloqueadores está proibido o seu início no indivíduo descompensado. Resposta aqui para a gente, letra C de casa. Bom, gente, era isso que a gente tinha para conversar sobre insuficiência cardíaca. Mais uma vez, se gostaram do canal, se gostarem da nossa aula, deem um like e passem a nos seguir, tá certo? Forte abraço, espero que vocês tenham aprendido bastante.